Isso aí, meus queridos, já que estamos em dia com a matéria, vamos continuar na nossa semana Enem, fazendo algumas questõezinhas da lista. Até ganhei a lista já. Vamos dar sequência nos nossos exercícios. Pega aquele que a gente ainda não fez, já dá uma lida se tu ainda não tentou, para ver se tu consegue pelo menos pensar no exercício antes de eu resolver. Porque quando a gente faz para o aluno que nem tentou o exercício, o ganho é mínimo. Se tu fez um esforço, mesmo tendo errado, o ganho no ato da correção já é considerável. Não custa lembrar que, no caso da física no Enem, eu não recomendo que tu saia lendo os enunciados um após o outro, em hipótese nenhuma. Eu recomendo que tu primeiro leia a pergunta e, a partir dessa leitura da pergunta, vá analisar se vale a pena tu ler o enunciado, principalmente aqueles enunciados gigantescos informativos. O que a gente percebe é que a maioria das questões, a resposta acaba não estando no enunciado. Então a leitura completa do enunciado pode acabar levando uma perda de tempo enorme. E um dos grandes segredos do Enem é conseguir terminar a prova, né? Ter saúde mental para terminar a prova. Conseguir chegar nas últimas questões com algum raciocínio lógico ainda preservado. Vamos que vamos! É 29 ou 28? É 8, né? Deu 8. Falava o seguinte, nossa lista 3 do Enem, né? Lista 3 do Enem. Estávamos na página 19 e fizemos a questão 68 por último, né? Então vamos para a página 20, exercício 69. Vamos que vamos! Os motores elétricos são dispositivos com diversas aplicações, entre elas destacam-se aquelas que proporcionam conforto e praticidade para as pessoas. É inegável a preferência pelo uso dos elevadores quando o objetivo é o transporte de pessoas pelos andares de prédios elevados. Nesse caso, o dimensionamento preciso da potência dos motores utilizados nos elevadores é muito importante e deve levar em consideração fatores como economia de energia e segurança. Considere um elevador de 800 kg, quando lotado, com 8 pessoas ou 600 kg. Precisa ser projetado. Para tanto, alguns parâmetros deverão ser dimensionados. O motor está ligado a uma rede elétrica que fornece 220 volts de tensão. O elevador deve subir 10 andares, 100 metros. Não, né? 3 metros por andar, 30 metros. A uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Para fazer uma estimativa simples de potência necessária e decorrente que deve ser fornecida ao motor do elevador para ele operar com a rotação máxima, considere que a tensão seja contínua, que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que o atrito pode ser desprezado. Neste caso, para um elevador lotado, a potência média de saída do motor do elevador e a corrente elétrica máxima que passa no motor serão respectivamente de... Oh, bonita questão, cara. Legal. O que é potência? Potência é uma definição na física, né, que significa energia com o passar do tempo. O aluno tem que entender que a energia principal envolvida ao erguer as pessoas é do tipo potencial gravitacional. Então vamos calcular qual é a energia potencial gravitacional necessária para erguer este elevador com carga máxima. Diz que o elevador de 800 kg, quando lotado com 8 pessoas ou 600 kg, 800 mais 600, 1.400 kg que eu vou erguer. Gravidade 10. E que altura que eu vou erguer? 30 metros. Assim a energia potencial gravitacional, 3 vezes 4, 12 foi 1, 3 mais 1, 4. 1, 2, 3, 4. 420 mil joules eu preciso. Já sei a energia, só falta descobrir quanto tempo. O querido Galileu nos brindou com a ideia de velocidade média, velocidade e distância sobre tempo. A velocidade do elevador é 4 metros por segundo.
A distância que ele vai subir é 30 metros. Dá para calcular o tempo, então, sem problema. Isolando, 30 por 4, 15 meios ou 7,5 segundos. Agora que eu sei a energia e sei o tempo, vou dividir 420 mil por 7,5. Potência é igual. Vamos fazer esta divisão. Eu vou fazer, na verdade, 42 dividido por 7,5. Depois eu multiplico por 10 na 4. Igual as casas, elimina a vírgula. Igualei as casas, eliminei a vírgula. E agora é só fazer a divisão. Quanto? 2 dá 150. 4 dá 300. 6 dá 450. Então vamos de 5. 5 vezes 5, 25, vai 2, 35, 36, 37. 10 menos 5 dá 5. 11 menos 7 dá 4. E aí, vírgula, abaixo zero. Agora já vai dar 6, né? 6 vezes 5, 30, foi 3, 42, 45. 5,6 vezes 10 na 4 watts. Ou, para ficar mais bonito, 56 vezes 10 na 3 watts, que é o mesmo que 56 quilowatts. É a potência. E aí já daria para responder que é a letra C. Mas como o nosso objetivo não é assinalar a letra certa, é aprender física, potência é V vezes I. Como eu já sei que a potência é de 56 mil watts e eu sei que a tensão é de 220 volts, eu posso calcular a corrente. 56 mil dividido por 220. O que vai dar aproximadamente, ou exatamente, não sei, 255 amperes. Então é uma questão bem legal aí. É muito comum essa ideia de pedir qual é a potência do avião, qual é a potência do equipamento que ergue as coisas. É só lembrar que no caso, a energia vai ser potencial gravitacional. Se bem que no caso do avião, né, valeria a pena considerar a potência gravitacional mais a cinética. Embora a maioria das questões que perguntem a potência dos motores do avião ignorem a energia cinética. É isso que eu pedi. E aí, se eu auxiliasse a energia cinética, Vamos ver? Ótima tua pergunta. Vamos ver quanto de energia cinética a gente precisaria, porque tu vê, né? Os outros valores são bem discrepantes, né? Certo? Vamos ver de energia cinética quanto é que a gente precisaria. Massa da brincadeira, 1.400, né? Velocidade, 4 ao quadrado, dividido por 2. Energia cinética, 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 4, 32. 2 foi 3. 8. Com 3, 11. E tinha mais 2 zerinhos, né? Certo? Joules. Essa energia, ela é bem diminuta, né? Comparado com os 420 mil, né? Certo? Se fosse alterar, ia alterar muito pouco. Não ia ir de 56 para 180, né? Mais que dobrar, né? Certo? Por isso que, nesse caso, ele desprezou a energia cinética, né? E eu concordo contigo, se fosse uma decisão mais exata, deveria ser um pouco maior a potência, né? Concordo? Mas nesse caso, como a maior parte da energia é potência gravitacional, a gente acaba ignorando a energia cinética. Ótima pergunta. Questão 70, vamos que vamos! Bonitinha essa 69 aí. Com o projeto de mochila ilustrado na figura 1, pretende-se aproveitar na geração de energia elétrica para acionar dispositivos eletrônicos portáteis parte de energia desperdiçada no ato de caminhar. As transformações de energia envolvidas na produção de eletricidade enquanto uma pessoa caminha com esta mochila pode ser esquematizada conforme ilustrado na figura 2. Então tu vê, a mochila tem acoplada nela um gerador com molas. Então quando a pessoa caminha, o sobe e desce dos quadris faz com que a mochila, né, sacuda ali algum gerador e converta energia potencial de subida e descida do objeto em energia elétrica. A mochila tem uma estrutura rígida semelhante à usada por alpinistas.
O compartimento de carga é suspenso por molas colocadas na vertical. Durante a caminhada, os quadris sobem e descem em média 5 centímetros. A energia produzida pelo vai e vem do compartimento de peso faz girar um motor conectado ao gerador de eletricidade. Não sei se é bacana falar disso, né? Só se for um motor não elétrico, né? Só que faltava tu gerar energia para acionar um motor e o motor girar um gerador. Aí tu já gira direto o gerador, né? Não vai usar um motor, porque tu vai perder energia, mas tudo bem. Não estou devaneando como sempre, às vezes que é até prejudicial, né? Tu questionar demais o enunciado ali. Tudo bem, vamos fingir que não tem nada de absurdo ali. As energias 1 e 2, representadas no esquema anterior, podem ser identificadas respectivamente como... Ele falou lá que a energia potencial se transforma na energia 1, que depois se transforma na energia 2. Ele quer saber quem é essa energia 1. Cinética e depois elétrica, térmica e depois cinética, térmica e depois elétrica, sonora e depois térmica, radiante e depois elétrica. Poxa, as molas, a energia da altura ou a energia das molas é potencial. Se ele diz que o movimento vai converter essa energia potencial em outra energia, que posteriormente vai para a segunda energia. Se ele quer carregar, ele quer gerar eletricidade, então é óbvio que a energia 2 é elétrica. Então, ou é a letra A, ou é a letra C, ou é a letra E. Vamos pensar na letra C, térmica. Será que tem que esquentar alguma coisa para depois gerar energia? Seria uma possibilidade, mas não teria um rendimento bom essa estrutura. Quem transforma energia térmica em energia elétrica, por exemplo, é a Curiosity, aquela sondinha que a NASA colocou a controle remoto lá em Marte, né? Eu achava que ela era movida a placas solares, tu vê, até pouco tempo atrás, depois eu descobri que não. Que tem um reator atômico dentro dela, pequenininho, que converte energia nuclear em energia térmica. E aí tem um dispositivo chamado de termopar que converte essa energia térmica em energia elétrica. Só que o rendimento dessa operação é baixíssimo, é menos de 7% de rendimento. Então é uma máquina que vai funcionar durante anos, com grande eficiência, com grande resistência, mas com baixa eficiência. Não deve ser o caso. Será que primeiro eu gero radiação para depois gerar energia elétrica? Pô, gerar radiação como? Pouco provável. Com certeza é um movimento de vai e vem, energia cinética, que se converte em energia elétrica, com certeza. Então, a energia potencial, que pode ser das molas ou pode ser da altura dos objetos presos no gerador, essa energia potencial gravitacional e potencial elástica se converte em energia cinética, com o balançar da mochila, que posteriormente no gerador converte-se em energia elétrica. Legal. Questão 71. A figura a seguir ilustra uma gangorra de brinquedo feita com uma vela. A vela é acesa nas duas extremidades e, inicialmente, deixa-se uma das extremidades mais baixa que a outra. A combustão da parafina na extremidade mais baixa provoca a fusão. A parafina da extremidade mais baixa da vela pinga mais rapidamente do que a outra extremidade. Ao pingar da parafina fundida, resulta na diminuição da massa da vela na extremidade mais baixa, o que ocasiona a inversão nas posições. Assim, quando a vela queima, oscila as duas extremidades. Muito legal essa gangorra de vela, vou fazer em casa. Então, tu pega um palitinho, bota uma vela acesa nas duas extremidades e, dependendo qual extremidade estiver mais baixa, a chama vai bater mais em cheio, né? Como a chaminha vai querer ir para cima devido à temperatura alta, essa parte derrete mais do que aquela chama, do que aquela outra parte que está erguida. Então vai diminuir o peso, a parte que está queimando menos vai pesar mais e vai ficar invertendo a posição das velas. Muito divertida a gangorra de velas. Neste brinquedo, é um brinquedo, tu vê que lúdico, né? Observa-se a seguinte sequência de transformações de energia. Ele quer saber que transformações de energia ocorrem para essa brincadeira ficar ocorrendo. Letra A.
A energia resultante de processo químico se converte em energia potencial gravitacional e depois em energia cinética. Olha, realmente é o fogo que dá início à brincadeira. Eu diria que esse processo químico vai converter energia química em cinética, né? Porque a potencial gravitacional já está ali armazenada, né? A potencial gravitacional já está ali. Então, a queima neste lado da vela vai converter a energia potencial gravitacional que está presente no outro lado em energia cinética durante o movimento da vela, que já se converte em energia potencial gravitacional novamente, né? Delicado isso, cara, saber qual que é qual ali a ordem. Então tu vê, energia do processo químico passa para energia potencial gravitacional, só que eu não concordo que termine em cinética. O processo químico vai converter energia potencial gravitacional de um lado em energia cinética, que vai se converter em gravitacional já de novo. Então dizer que termina com a cinética eu não concordo. Mas se não tiver nenhuma outra opção razoável, eu até aceitaria. Vamos ver os outros itens para ver se tem algum mais legal. A energia potencial gravitacional se transforma em energia elástica e depois cinética. Eu não vi nenhuma mola e nenhuma deformação ocorrendo ali. A gente poderia dizer que é a deformação da parafina, mas ela não ocorreu por força, ocorreu por temperatura. Então, não gostei dessa aqui. Essa aqui eu não colocaria, letra C. Energia cinética, energia resultante de processo químico e depois energia potencial gravitacional. Energia cinética só se fosse energia cinética da vibração das moléculas, né, devido à alta temperatura. Mas primeiro vem a energia química para converter em cinética, de repente, na agitação das moléculas da temperatura, e não o contrário. Energia mecânica se transforma em energia luminosa e depois energia potencial gravitacional. A energia luminosa ela é relativa no fenômeno, né? Não é ela que faz a coisa acontecer. Ela acaba sofrendo, né, acontecendo como uma perda de energia ali. A energia química parcialmente é convertida em energia luminosa, antes de alterar a energia potencial gravitacional da barra, que vai converter em cinética e depois gravitacional mais uma vez. Letra E. A energia resultante do processo químico se converte em luminosa e depois em energia cinética. Tu vê, ó, ele quer assim, enquanto queima, ou seja, nesse brinquedo observa-se a seguinte sequência de transformações de energia. Eu concordo que ocorre energia química que se transforma em energia luminosa e posteriormente se transforma em energia cinética. Só que eu não sei se essa é a melhor sequência. E eu não sei se seria legal a gente falar da energia luminosa ali para explicar o fenômeno. Se bem que eu tenho que pensar no enunciado, né, cara? O Enem tem isso, eu tenho que pensar qual é a pergunta que melhor responde o enunciado. Ele fala da figura, gangorra, combustão da parafina, mais baixa da vela pinga mais rapidamente que na outra, ao pingar a parafina fundida resulta na diminuição da massa. Diminuição da massa reduz a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional do outro lado fica maior, aí a energia então vai se converter de potencial gravitacional para cinética, mas logo depois se transforma em potencial gravitacional mais uma vez. Assim, enquanto queima, oscila as duas extremidades. Tudo bem, ele só descreveu, ele não fez nenhuma pergunta. Neste brinquedo observa-se a seguinte sequência de transformação de energia. Ele está preocupado com a sequência. Ele não está preocupado com a sequência que explica o vai e vem. Então ele não quer que ele explique o vai e vem da gangorra. Ele não pediu qual é a transformação de energia que explica o vai e vem da gangorra. Eu posso dizer, será que então que a energia potencial, energia resultante do processo químico, se transforma em energia potencial gravitacional, que se transforma em energia cinética? Deixa eu pensar. O processo químico derrete. Ao derreter, reduz a energia potencial gravitacional desse lado. Ela não se converte em energia potencial gravitacional. Ela altera a energia potencial gravitacional. E a energia potencial gravitacional se converte em cinética no movimento, que logo depois já cessa de novo e volta a ser potencial gravitacional. Então tu vê, a letra A está razoável. A letra B, energia do processo químico, a mesma saída, se transforma em energia luminosa e depois em energia cinética.
Não falou da energia potencial gravitacional, né, que aparentemente está envolvida, por isso que eu eliminaria ela também. Energia mecânica se converte em luminosa, totalmente fora da casinha. Cinética se converte no processo químico, não concordo. Potencial gravitacional em elástica, não. Por eliminação, eu diria que é a letra A. Por eliminação. Delicada essa questão. Eu só não acho que o aluno que resolve essa questão saiba mais física do que um aluno que saberia, por exemplo, né, fazer cálculos de calorimetria, de potencial gravitacional, potencial elástica. Essa aí é o tipo de questão que eu quero olhar o gabarito. Estou morrendo de medo. 71, letra A. Letra A. Então, realmente acertamos. É bem o Enem, né, cara? Meu Deus, como essa questão aqui é o Enem, cara. É o Enem. Meu Deus, que ódio que eu tenho do Enem nessa hora. É bacana, é nobre, entendeu? Nobre a maneira do cara, pô, fazer o cara raciocinar sem ser tão técnico, né? Mas depois de anos dando aula super técnica no Brasil, eu fico fã, né, de ver os nossos jovens rebentando as Olimpíadas Internacionais de Física, Química e Matemática, né? A gente tem brasileirinhos aí que são educados pelo método clássico e que rebentam a boca do balão, né? Por isso que eu sou fã do método clássico, apesar de saber que ele é muito enfadonho e que ele afasta as pessoas que não são da física dos conhecimentos físicos. Página 20, questão 72. Observe a situação descrita na tirinha a seguir. Você quer matá-lo ou acertar a maçã? Tem um cara com arco e flecha, né, atirando num cara que aparentemente está numa árvore com a maçã na cabeça, aquela cena clássica. Você deve mirar mais para cima para compensar a gravidade. Assim? Ufa, ainda bem que Lisa chegou. Então aparentemente a Lisa é que explicou, né, como é que o arqueiro deveria mirar. E aí a pessoa que estava lá com a maçã na cabeça agradeceu a chegada da Lisa. Assim que o menino lança a flecha, a transformação de um tipo de energia em outra. A transformação nesse caso é de energia potencial elástica em energia gravitacional. Parte da energia potencial elástica se converter em gravitacional, já que a pessoa mirou mais para cima, né? Mas tem energia cinética também. Gravitacional em potencial. A gravitacional é potencial. Então, já começou torto. Potencial elástica em energia cinética. Com certeza houve essa conversão de energia potencial elástica em energia cinética. Mas aí não vai de encontro com o que a tirinha falou, né? Que a criança, o jovem apontou mais para cima o arco e flecha, mostrando que a flecha subiu. Energia cinética em potencial elástica. Não, isso não. Energia gravitacional em energia cinética. Isso ocorreria também, na hora que a flecha estivesse descendo. Assim que o menino lança a flecha, assim que ele solta a flecha, a transformação de um tipo de energia em outra. A transformação nesse caso é de... Assim que ele lança a flecha, a energia potencial elástica se transformou em cinética antes da flecha subir. Certo? Antes da flecha subir. Então, potencial elástica em energia cinética. Tu vê que perigo. Eu acho que essa é mais adequada, apesar de o enunciado nos levar, de repente, para potencial gravitacional, já que ele apontou para cima. Mas isso só vai ocorrer logo que ele lançou a flecha. À medida que a flecha vai em direção ao jovem com a maçã na cabeça, aí ali sim, a energia cinética se converte em potencial gravitacional durante a subida, e depois a energia potencial gravitacional volta a se converter em cinética durante a descida. Então, assim que ele lança a flecha, eu diria que é a potencial elástica que se converte em cinética primeiramente. Mas é outra questão que eu gosto de ver o gabarito. Não que eu não vá mudar a minha opinião, mas é bacana ver. Letra C. Estamos de acordo com o que o Enem raciocina. Estamos entrando dentro do modus operandi do Enem. Vamos que vamos! Questão 73 no ano 2000. Já estamos na página 21 da nossa lista 3 do Enem. Que bela manhã! A energia térmica liberada em processos de fissão nuclear podem ser utilizadas na geração de vapor para produzir energia mecânica que, por sua vez, será convertida em energia elétrica. A seguir está representado o esquema básico de uma usina de energia nuclear. Oh, legal. A partir do esquema são feitas as seguintes afirmações. 1. A energia liberada na reação
é usada para ferver água, que como vapor a alta pressão aciona a turbina. Pô, faz sentido. Esse começo da 73 aí faz sentido o que ele disse. 2. A turbina que adquire uma energia cinética de rotação é acoplada mecanicamente ao gerador para a produção de energia elétrica. Tá honesto, aparentemente. 3. A água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida no condensador e bombeada de volta ao reator. É pré-aquecida a água depois de passar pela turbina, é pré-aquecida no condensador, estranho, né? Condensador é para condensar, condensar é transformar vapor em líquido. E para que isso ocorra, nós devemos esfriar. Então aquele item 3 aí ficou perigoso ali, aquele item 3. Dentre as afirmações acima, somente estão corretas. A 1 parecia honesta, deixa eu ler de novo, a energia liberada na reação é usada para ferver água. Como vapor a alta pressão aciona a turbina. Absolutamente honesto. A turbina que adquire energia cinética de rotação, sem ela começa a girar, é acoplada mecanicamente ao gerador para a produção de energia elétrica. Honesto. Agora, dizer que no condensador a água vai ser pré-aquecida, não, né? Ela vai ser resfriada. 1 e 2 estão corretas. Letra D. Questão 74. Falar o seguinte. Christian Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade de pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que no início do século XX houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas. Tu vê, cara, quando a haste era feita de um outro material, com a variação térmica da haste, mudava de comprimento, o relógio atrasava ou adiantava. Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que o comprimento da haste seja mantido constante. Sim, nós chegamos a estudar o movimento harmônico simples. Vocês já viram comigo ou com o polaco o movimento harmônico simples MHS? Nós deduzimos então que no MHS, pêndulo simples, né, que é um tipo de MHS, o período de oscilação do pêndulo é 2π que multiplica a raiz de L sobre G. Então, o tempo que demora para o pêndulo ir e voltar depende exclusivamente do comprimento do pêndulo e da aceleração da gravidade. O comprimento da haste seja mantido constante. Com certeza, isso é necessário. O comprimento da haste seja mantido constante. Isso é verdadeiro. Se eu mudar o L, eu mudo o comprimento da haste, eu mudo o período, o relógio atrasa ou adianta. Verdade. Na humildade, vamos ver os outros. A massa do corpo suspenso pela haste seja pequena. Não. A massa não interfere no período. Incrível, né? Se tu pegar lá o relógio de pêndulo da tua avó e colocar, pendurar um peso maior no pêndulo, por incrível que pareça, ele vai continuar funcionando adequadamente, desde que tu pendule exatamente na mesma altura, né? Letra C. Material da haste possua alta condutividade térmica. Não, o material da haste deve possuir baixo coeficiente de dilatação, para que com o aumento e redução da temperatura o L não se altere profundamente. Ele ser ter alto coeficiente de condutividade térmica, ele conduz o calor bem, mas não é um relógio térmico, é um relógio de pêndulo. Letra D. A amplitude de oscilação seja constante a qualquer temperatura. A amplitude de oscilação só não pode ser grande, que se ela for grande, aí o relógio não vai se comportar como um pêndulo simples. Aí o período de oscilação pode variar quando o pêndulo começar a oscilar menos, por exemplo. Agora, para oscilações pequenas, o pêndulo vai ter o mesmo período de oscilação. Mesmo que seja 1 grau de oscilação, ou 2 graus, ou até 10 graus de oscilação. O tempo de volta não interfere, não é interferido pela amplitude, desde que a amplitude seja pequena. Agora, a amplitude de oscilação você não precisa. Tu pode deixar o relógio começou com uma amplitude maiorzinha e depois ele pode diminuir a amplitude.
e mesmo assim o tempo de oscilação não mudará. Incrível, né, cara? É anti-intuitivo. O leigo acha que com uma amplitude maior, o tempo de ir e vir vai ser maior do que com uma amplitude menor. Mas isso é falso. A equação não deixa mentir. O período não depende do ato da amplitude. Isto para pequenas amplitudes. Se tu avacalhar e botar uma amplitude gigantesca, que nem a barca Viking do parque de diversão, aí não, né? Aí vai demorar mais. Letra E. A energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha constante, de forma alguma. Quando o pêndulo oscila, a energia potencial gravitacional vai de um valor máximo para um valor mínimo e volta para um valor máximo. Então a energia potencial gravitacional está em constante alteração. Então só a letra A corresponde à verdade. O comprimento da haste seja mantido constante. O L é o segredo para o relógio de pêndulo não atrasar nem adiantar. Eu acho que eu já comentei com vocês, né? Um relógio de pêndulo mais bizarro que eu já vi na minha vida. O pêndulo estava amarrado no teto de uma catedral. Foi na Alemanha que eu vi isso. No teto da catedral tinha um pêndulo, uma machadinha. Ia e vinha no chão da catedral. E no chão da catedral o relógio estava marcado. Como a terra gira, o chão gira junto, e como a machadinha tende a ir e vir sempre na mesma posição, à medida que o chão gira, vai marcando o tempo embaixo. Foda, né, gato? Entendeu o que eu quero dizer, gato? Tu pega a porcaria e amarra no teto da catedral uma machadinha que vai e vem. Vai e vem, não importa o período de oscilação, pode ser bem grandão e pode ter uma oscilação maior que de pêndulo simples, sem problema nenhum. Mas como a Terra gira, esse relógio estava num local onde, né, favoreceria para isso, não poderia fazer isso, por exemplo, nos polos, né, do planeta. Essa brincadeira não ia funcionar tão bem. Ou melhor, funcionaria melhor ainda, né? Mas eu não poderia fazer totalmente no Equador. Então, como o chão está girando e a machadinha tende a oscilar sempre na mesma posição, as horas vão ser marcadas com a mudança da posição do chão. Eu só acreditei, né, por mais que eu já tivesse noções básicas de física, porque eu fui lá num horário, vi a machadinha oscilando, saí, fui dar meu passeio, percebi que, né, que não tinha como a coisa girar lá a partir do teto, e voltei depois de um certo passeio e vi que a machadinha agora oscilava numa posição diferente. Não é o relógio mais preciso do mundo, mas esse relógio prova que a Terra gira, certo? Bem legal esse relógio. Vamos para a questão 75. Eu não lembro quem foi o filho da mãe que inventou esse relógio. Ele estava numa missa, saco cheio com a missa, e viu o lustre da igreja oscilando. E aí teve a sacada de fazer esse relógio. Não sei se foi o Pascal, não sei qual deles teve essa sacada. 75. Página 21. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença da radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser ampliada a empregada para efeito de controle. Que pode ser ampliada e empregada para efeito de controle, né? Peraí, não há. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência. Será que é da luz visível? Não, né? Porque senão esse detector não detectaria as pessoas no escuro. E detector de presença, né, de movimento tem que funcionar no escuro também. Ultravioleta. As pessoas emitem ultravioleta só se for por reflexão, né? E se elas estiverem sendo iluminadas por luz ultravioleta. Não. Infravermelho. As pessoas emitem infravermelho? Com certeza. Deve ser através do infravermelho que esse sensor deve funcionar. As pessoas emitem micro-ondas? Não. As pessoas emitem ondas de rádio? Não. Então, só pode ser o que as pessoas emitem. Letra C. Essa estava mais acessível. Questão 76. Questão 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas do seu circuito receptor.
Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é a difração, é a capacidade que a onda tem de contornar um obstáculo. Não é a difração, eu não estou alterando a capacidade de difratar do aparelho. Refração é quando a onda muda de meio de propagação. A onda não tem que passar do ar para o vidro, ou do vidro para o ar para captarmos a estação de rádio ou o canal de TV que nós estamos querendo escutar. Polarização. Polarizar uma onda é obrigar que ela vibre em apenas uma direção. Se a onda, geralmente a onda usada já é polarizada. Então não adianta eu polarizar essa onda. Saber qual é a polarização da onda é importante. Se eu, por exemplo, tenho uma estação de rádio que a polarização é vertical, eu vou botar minha antena na vertical, já que os campos elétricos vibram na vertical. Se eu escuto a nossa estação de rádio, as ondas são polarizadas na horizontal, eu vou botar a minha antena metálica na horizontal, porque aí os campos elétricos oscilantes na horizontal serão captados com mais facilidade. Mas quando a gente vai sintonizar a estação na onda de rádio, tu não vê a antena do teu rádio mudando de posição, né? Então não é a polarização que a gente está mexendo, não é na polarização. Interferência. Interferência é quando duas ondas interferem uma com a outra. Só se o meu aparelho de rádio está emitindo ondas de rádio que interferem com as ondas de rádio da emissora. Mas não, né? As ondas de rádio estão sendo absorvidas pelo meu aparelho de acordo com o enunciado. Então não pode ser interferência. Agora, o que é ressonância? Ressonância é o fato de quando uma onda atinge um objeto e esse objeto tem uma frequência de vibração parecida ou igual à da onda, aí esse objeto tende a vibrar cada vez mais intensamente, que nem empurrar uma pessoa num balanço. Quando tu empurra a pessoa no balanço com a frequência do balançar dela, ela balança cada vez mais rápido. Quando eu mudo a frequência da estação do meu rádio, eu estou mudando a frequência natural de vibração daquele circuito. E quando a frequência natural de vibração do circuito coincide com a frequência das ondas que atingem a antena, aí o circuito entra em ressonância e começa a vibrar junto com a onda. Então, de fato, é a ressonância. Sintonizar uma estação de rádio é fazer com que o meu aparelho entre em ressonância com a antena que gerou a onda. Legal. Letra E. Não vou embora. Não, porque são duas. Deixa eu ver se estamos no ritmo bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meia boca. Meia boca. São 40 minutos a nossa aula? Vamos dizer que a gente perdeu 35 minutos, 5 minutos entrar, sair e devanear. Então, para a explicação está razoável. Se fosse só eu sozinho fazendo, né, eu tenho que na minha casa buscar 3 minutos. Por questão em média. Não que não possa demorar 10 numa, mas em média tem que dar 3 minutos por questão, né? O senhor está querendo me dizer que eu tenho que estudar com o cronômetro do lado? Sim, principalmente nessa reta final. Sim, cronômetro do lado. Não só para medir o tempo de estudo, mas para medir o tempo de solução média das questões. Show! Vamos continuar. Vamos continuar, meu querido.